Mulheres Magnéticas! Estamos aqui hoje, eu e Renata, nesse podcast, para um programa semanal sobre mentalidade próspera. Aqui nesse programa nós iremos trabalhar em vocês crenças de merecimento e que impedem você de prosperar na sua vida e no seu negócio. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre autoestima, sobre sabotador e vamos falar sobre procrastinação também. Vamos lá! Isso aí! Então, vamos trazer hoje uma consciência maior sobre o merecimento, né? Muitas vezes a gente deixa de receber da vida, das pessoas, das situações, porque nós mesmos inconscientemente acaba barrando, achando que a esmola é demais, que o outro tá querendo alguma coisa, sempre botando um pretexto, quando que, no fundo, é você mesma que não está aceitando receber aquele melhor. E é importante, às vezes, a gente pensar, né, que a crença de merecimento, muitas vezes ela tá associada a um sentimento de culpa. Eu costumo ver assim, que parece que a pessoa tá sempre devendo. Ela sente que nada do que ela faz é suficiente, então ela precisa ficar pagando dívidas com todo mundo o tempo inteiro, porque ela acha que por ela estar num lugar inferior, e geralmente é isso que acontece, né, ela não sente que merece receber do mundo as coisas boas, as coisas positivas. Sim. Então, dentro disso, já começa um movimento para ela se colocar fora das possibilidades positivas, né? Que existem, que estão aí para todos nós, né? Mas a pessoa que ela se sente em dívida o tempo todo, ela fala, não, como é que eu vou descansar se eu tô devendo? Como é que eu vou cuidar de mim se eu não me sinto merecedora, né? Se eu sinto que eu tô devendo alguma coisa. Só que nem sempre ela sabe o que ela tá devendo, né? Às vezes nem tá devendo nada. Ela só não se sente merecedora de ser feliz. Muitas vezes a pessoa ela tá passando por alguma situação com alguém da família. A pessoa tá vivendo um processo difícil, acontecendo alguma coisa na situação dela. E aí, de repente, você tá feliz. E aí você começa, nossa, mas por que eu tô tão feliz? Né? Se a outra pessoa tá problema com dinheiro, tá doente. E aí vem aquele sentimento de culpa, né? Não, eu tenho que ficar triste também. Não, eu não posso receber dinheiro, porque como que eu vou ficar rica, próspera, abundante, viajar e vou deixar minha mãe? Exatamente. Ou vou deixar alguém que eu tenho um carinho. Sim. E aí você vai se abdicando, vai se deixando de lado. Né? Então, trazer a consciência que se colocar nessa posição de menos é uma escolha. Exato. A pessoa mesmo, ela tá se colocando ali porque ela quer ser reconhecida por estar honrando talvez o mesmo do outro, ou se colocando, nivelando por baixo, né? E é um lugar mesmo de passividade, né? Se você parar pra pensar, é isso que acontece. Quando ela está lá, as pessoas estão fazendo e eu não, ou ela está se sentindo sempre nessa escassez, eu acho que essa é a palavra, né? Exatamente. Ela tá numa posição passiva. Por quê? Porque sair dali necessita, né? Você precisa colocar uma energia, você precisa colocar um movimento. E muitas vezes essa reclamação e essa passividade são, por incrível que pareça, né? Confortáveis. Sim. Parece que você fica num lugar ali cômodo, né? Eu só reclamo, eu não preciso sair daqui. Pretextos. Exato. Você cria historinhas. Sim. Né? Pra ficar mais confortável pra você, Historinhas pro outro. bonitas de você mesmo ouvir, mas no Isso. fundo você sabe que é uma mentira, né? Mentira. Geralmente sabe. E é por isso que as pessoas acabam ficando angustiadas muitas vezes, né? Porque elas ficam em estado neurótico. Estão negando a si mesma, muitas vezes. Hoje eu tava até ouvindo uma coisa muito interessante falando sobre a lei da vibração, né? Que a gente atrai aquilo que a gente vibra. Sim. Só que essas leis, elas são desenvolvidas e aprendidas conforme o nível de consciência. Então, muitas vezes a gente entende que é só eu vibrar naquilo que eu desejo ou naquilo que eu quero, né? Na verdade, é naquilo que eu quero. Porque aquilo que você quer nem sempre é aquilo que você é. Ou é aquilo que é real pra você. Às vezes você tá meio distorcido da realidade ainda, de qual que é o seu caminho, qual que é o seu propósito, o que realmente é felicidade pra você. Aí meio que você se pauta na vida do outro. Então se o outro conseguiu esse curso, eu vou fazer porque o outro está feliz, né, fazendo esse curso, então eu quero ficar feliz que nem ele, né, então vou manifestar esse curso. Aí eu entro lá em conexão com aquilo lá que eu quero e acabo até atraindo aquilo.
Só que aí, de repente, você vê que aquilo lá não fluiu pra você. Você despendeu uma energia enorme, você trouxe aquilo pra você, e você viu que aquilo lá não é a felicidade em si. Mas por quê? Porque não é lá fora, não é as coisas ali que vão trazer, de fato, essa felicidade. É você entender o que é você, o que você deseja de coração, e a partir disso, com esse senso de merecimento, você manifestar a sua vida, que muitas vezes vai ser totalmente diferente do outro. Sim. Né? E você se sentir merecedor que vai fazer você ir pra frente, né? Ter essa mola propulsora. Uma coisa interessante na psicologia que a gente costuma avaliar nos processos, é entender que por trás de um sentimento negativo, por trás de um sintoma, na grande maioria das vezes, não vou afirmar com certeza, assim, mas na grande maioria das vezes, existe para aquela pessoa um ganho secundário. É inconsciente mesmo, uma forma dela acreditar que ela está tendo um benefício com aquela situação negativa que ela tá vivendo, com aquela situação ruim. Então, eu não tenho uma boa relação comigo, eu tenho uma crença de merecimento baixa, mas inconsciente, de alguma forma, eu acho que eu tenho um benefício com isso. Geralmente, o benefício, ou é você atrair esse olhar do outro, né? Você atrair, você achar que as pessoas vão estar ali tentando te tirar daquele lugar, cuidando mais de você, te dando mais atenção. Ou o benefício pode até ser realmente você ficar no lugar passivo. Sim. Não precisa sair, né? Então, eu ganho alguma coisa com isso. Só que, na verdade, você tá perdendo, né? Você tá perdendo porque muito. Você está em sofrimento. Sim. Então, você ter uma crença negativa, uma crença de baixo valor, de não merecimento sobre você, é perder o tempo todo, né? Por que eu não mereço? Sempre se nivelar por baixo. Né? Exatamente. Eu conheço pessoas que ficam doentes para terem benefícios de atestado, ficar recebendo ali do governo. Isso. E gera... Externamente, né? Mas internamente acontece também essa situação. Totalmente. Né? Só que as pessoas não têm essa consciência, né, Laís? Elas não sabem disso. Então a gente não tá falando isso aqui para que as pessoas se sintam culpadas. Não. Pelo contrário, é para que você adquira uma consciência, para que você entenda que através do seu conhecimento, através da sua consciência, você pode transformar isso. Você pode mudar. Né? Existe um processo para que isso se mude. Né? E o primeiro passo de tudo é criar essa consciência. Sim. Nossa, é mesmo. Quando eu tava lá numa situação negativa, numa situação ruim, eu percebi que as pessoas me davam mais atenção. E aí eu comecei a alimentar essa situação mais vezes, né? De estar sempre naquele lugar baixo mais vezes. E aí entra a autoestima também, né? Para que eu tivesse alguma coisa em troca das pessoas. Sim. Então, no fundo, a grande maioria das pessoas está esperando alguma coisa em troca do outro. E do mundo. É como se assim, ó, vocês me devem alguma coisa. O mundo me deve, as pessoas me devem, então eu quero tua atenção, eu quero que o mundo resolva coisas pra mim, eu não quero, né, passar por situações difíceis, mas não existe um movimento para que isso aconteça. Né? Pessoas que são acostumadas a viver com migalhas. Sim. Bem essa verdade. São então, maturas, esse senso de merecimento baixíssimo, se acostuma a viver nessa dependência emocional para ter um afeto, um carinho, uma atenção, dinheiro, seja lá o que for, porque não se reconhece como potência. Sim. Não sabe a sua verdadeira essência, não entende como que a mente funciona, não tem uma mentalidade desenvolvida, que nós estamos aqui para desenvolver de forma magnética, que vai realmente trazer à tona o seu poder pessoal, a sua autoestima elevada, seu merecimento, e a partir disso produzir a sua própria história, né? A sua própria vida. E já que a gente já tá falando sobre isso, então vamos entrar lá sobre autoestima também, isso. Né? Que é um tema que tá interligado, né? Que tem tudo a ver. Uma coisa que eu acho importante de falar, assim, que é bom que as pessoas saibam, ninguém te deve nada. Isso. Ninguém Esse te é deve. libertador. Exato. Então, quando você para observar mesmo essa situação, essa realidade, pra mim é uma verdade, né? Que as pessoas não te devem nada, você também para de cobrar. Para de cobrar. Para de cobrar e para de mendigar. Sim, do mundo. Mendigar outro. Afeto, mendigar atenção, mendigar das pessoas e do mundo que eles te entreguem alguma coisa. Né? Pra não ficar aquele jogo também de, ó, eu faço, mas eu tenho que receber. Exato. E não é assim que funciona, Não é assim que funciona.
A gente tem, as pessoas, né, tem que entender, nós também estamos nos processos de entender Sim. muito tudo isso, que a generosidade de espírito, quando você realmente está na paz, sabendo dos seus elementos, tendo uma base bem formada na sua mentalidade, que você pode fazer pelo outro, sem esperar nada em troca. Sim. Simplesmente porque sim, Uhum. tá tudo Porque bem. eu tenho pra dar. Eu tenho isso. Quando E a é uma gente coisa muito difícil de entender quando você não tem uma consciência, né? Porque senão a gente tá sempre realmente fazendo esse jogo o tempo todo. Eu tô dando, mas cadê? Cadê minha troca, né? Eu fiz isso aqui pra você. Quando é que você vai me devolver? Né? A gente fica numa busca de um tapar o buraco do outro. E isso acontece muito porque as pessoas, infelizmente, não desenvolveram essa mentalidade, não tem essa construção dentro de si, dos seus elementos, e elas estão com muitos vazios. E aí, esse vazio dói, dá angústia, e aí ela vai projetar, sempre buscando fora, e aí acaba que se conecta com outras pessoas que também têm esse vazio, que também estão projetando fora, e fica nesse eu dou, mas eu tomo. Não é nem dar e receber, é dar e tomar, basicamente, se torna quase uma obrigação, né? E desenvolver os elementos da autoestima é um passo muito importante para o merecimento. A autoestima é você saber os seus valores, saber quem você é, os seus limites, até onde você vai, até onde o outro vai, saber ter postura, e não se resume só à beleza física. Exato, né, as pessoas acham, né, que você se sentir bem, você ter uma autoestima alta, é você olhar no espelho e falar, tô bonita. Né? E você buscar nesses elementos externos essa satisfação. E geralmente estão sempre insatisfeitas. Porque não é daí que vem, né? Eu costumo dizer que a autoestima é você ter o que estimar. Porque é realmente você olhar pra dentro e dizer assim, peraí, o que tem aqui dentro que eu estimo? Que eu tenho um apreço, estima isso, né? É você ter apreço por algo. O que eu gosto daqui, o que eu valorizo, o que eu admiro em mim. Então, sim, existem pessoas que têm o que estimar, mas elas têm uma visão distorcida sobre si. E elas não conseguem enxergar. Eu já vi muito isso no consultório, né? De realmente terem elementos ali de serem estimados e a pessoa não consegue se reconhecer. Então, ela é boa no que faz, ela é dedicada, ela é responsável, mas ela não acredita naquilo. Sim. E geralmente por imaturidade. Porque ela tá buscando essa validação dos outros. Se o outro me dizer que eu sou boa, se o outro me disser que eu sou boa, aí eu aceito que eu sou. Né? Eu preciso sempre que alguém valide pra mim, assine embaixo, né, o que eu quero sentir. Mas tem muitas pessoas que não têm o que estimar. E aí não adianta ela ficar buscando autoestima. Ela não vai sentir. Né? Tá bom, mas você tem o que estimar? Você tá desenvolvendo suas habilidades? Eu não sou tão boa em falar em público. Você tá desenvolvendo essa habilidade? Ou você quer sentir que você é boa em público sem desenvolver isso? Em falar em público, sem passar né? pelo processo, Exatamente. Eu não me sinto tão boa em contas. Por exemplo, eu sou péssima em matemática. Entendeu? Se eu for pegar por mim, eu sou péssima em matemática, por exemplo. Se eu for validar a minha autoestima por isso, se eu quiser validar a minha autoestima no conjunto, por isso eu preciso desenvolver essas habilidades. Mas na minha vida eu fiz uma escolha, que é assim, ó, eu não sei fazer contas, eu sou de humanas. Eu já dou essa desculpa. Eu não sei fazer 2 mais 2, eu não sei fazer. Mas eu tenho um conjunto de habilidades que eu desenvolvo, que me fazem entender que eu tenho que estimar. Sou boa em algo. Exato. E eu me garanto nisso. Isso. Porque eu desenvolvo, eu não nasci sabendo, né? Então eu não nasci sabendo o que eu sei, a forma como eu ajo, as coisas que eu faço, mas eu preciso desenvolver isso. Algumas pessoas vão ter isso nato na vida, né? Você, sei lá, um autodidata, uma pessoa que já nasceu com o dom. Nem sempre é assim. A gente tem que pegar mesmo o senso comum e entender que a grande maioria de nós vai precisar desenvolver habilidades, técnicas, conhecimento para ter o que estimar. Exatamente. E aí, se a gente pegar isso, por exemplo, da parte externa, né? Estética mesmo. É importante pensar que sempre que houver uma possibilidade de melhorar, a gente tem que melhorar. Sim. Né? Dentro de um equilíbrio, tudo é possível. Né? Não dá pra, de repente, supervalorizar a imagem e querer mudar toda a sua feição, como hoje tem acontecido, né? Pra você encontrar essa autoestima. Mas você também não precisa ficar parada,
sem fazer nada e se aceitar como você é. Porque geralmente isso vai gerar um conflito. E hoje a gente tem um mundo extremamente tecnológico, né? A gente tem possibilidade de mudar o que a gente quiser. Então a gente pode mudar o corte de cabelo, a gente pode, sei lá, mudar a nossa forma de se vestir, a gente pode fazer uma maquiagem. Não é isso que vai determinar a autoestima, mas é um ponto, É um dos elementos. é um fator importante de desenvolvimento do que se estimar. Se eu não tô me sentindo bem comigo, eu tenho que olhar pra isso, eu tenho que entender o que é possível ser mudado e fazer o caminho pra mudar, e o que não é, eu posso sim aceitar, mas aceitar não significa ficar estagnado. Isso. Né? Existe isso é bem importante frisar, que aceitar Exato. não é parar no tempo, não é ficar ali. Hoje a gente ouve muito, né? Deixa fluir, aceita, passa pelo processo. É passar pelo processo, não é estagnar no processo, né? Energia parada não muda nada. Não muda nada. Então, assim, a autoestima, ela é um movimento, porque conforme você vai entendendo dentro de você os motivos de você não estar estimando você, os seus elementos, as suas virtudes, você vai desenvolvendo isso internamente e isso automaticamente reflete fora, né? Igual você falou da estética. Então, tem muitas pessoas hoje que busca uma aprovação a partir disso. Sim. Então faz muitos procedimentos, acaba até às vezes tendo uma dificuldade na autoimagem, porque acaba desconfigurando, distorcendo, né? Então, assim, é importante entender que existe um equilíbrio sempre, né? Entre você buscar esse amor próprio, essa autoestima, desenvolver esses elementos e reverberar isso no seu corpo, na sua vida, na sua saúde. E assim, pode ser de forma muito básica, como fazendo uma caminhada, fazendo um corte de cabelo, passando um batom, lavando o cabelo, né? Exatamente. Porque às vezes a pessoa, ela para ali que, né, vou ficar desleixada e tipo, a vida não tá acontecendo, eu não tenho sorte com nada, nada vem pra mim e se torna um refém da vida, sendo que na verdade a pessoa tá ali e não consegue sair. Então, assim, vão ter motivos, como você disse, que estão lá na quarta camada, onde falaram que você podia ser incapaz, ou que você tinha, sei lá, a orelha grande, ou que você era gorda e que você nunca ia conseguir. E aí você estagnou, as suas crenças ficaram paradas lá, como se você ainda fosse aquela menina, aquela criança que tá ali vivendo aquela dor. Se é isso, você precisa tratar. Se você entende que é isso, quais ações necessárias, o que se requer, o que se demanda de você para que você mude isso? Existem muitas, nós estamos aqui trabalhando dessa forma, existe curso, existe mentoria, existe a terapia, tá? E aí, você tá sentada comendo pipoca, assistindo uma Netflix e reclamando que você tá com celulite? Exatamente. E mais, se alimentando da narrativa que hoje se existe, né, de se aceitar como é. Isso. Então, o primeiro passo da mudança, eu acredito sim que é a aceitação. Pra você mudar algo, primeiro você tem que aceitar o lugar que você tá. Isso. Se eu não tô contente comigo, aceita que você não tá contente com você por diversos fatores. Então, pra que através dessa aceitação você busque o movimento. Porque tudo na vida é movimento. Né? A água parada só dá dengue. Né? Sim, a vibração total. Você não faz nada se você estiver parado, literalmente. Então é importante pensar nisso, que os movimentos vão acontecer sempre na vida. Né? E às vezes a gente fica esperando cair do céu. Né? Assim, sei lá, cai do céu aí uma solução mágica pra mim. E passa anos da vida alimentando essas crenças, esperando, querendo a aprovação do outro, se sentindo mal numa crença de baixo merecimento, e aí vira uma bola de neve, né? Sim. Uma coisa que eu poderia recomendar aqui para as pessoas que estão aqui no nosso podcast ouvindo comece a perguntar para si mesma, né? Como eu gostaria de aparecer? O que seria ideal para mim, assim? Quais roupas? Se você tá sempre acostumada a vestir um estilo de roupa, sei lá, entra numa loja totalmente diferente do que você já foi até hoje e coloca um estilo diferente. Vê se você se sente bem, né? Vê se um outro estilo, uma outra cor, um outro corte fica melhor em você. Igual o cabelo, né? Eu nunca cortei o cabelo curto na minha vida desse jeito. De repente, acordei 7 horas da manhã e falei, vou cortar o cabelo. E olha que uma vibração mudou total, totalmente. Né? E é medo, muitas vezes, né? Sim. Medo do novo, né? Medo dessa mudança gerar algum desconforto. Sim, algum conflito, né? Tanto em relacionamentos,
quanto até a própria autoimagem. A gente se apega num padrão e aí tem medo de ousar. Né? E a vida é isso, é ousar. É arriscar o tempo todo. Exatamente. E dentro disso a gente pode até entender um pouco melhor, é um ponto importante pra gente falar hoje, como é que funciona a procrastinação. Sim. Por que as tá pessoas... Totalmente. Tá tudo interligado, né? Por que as pessoas adiam tanto as coisas? Elas protelam tanto. Deixa pra amanhã. Então, eu tenho uma possibilidade de repente, mudar esteticamente ou mudar internamente. Ah, mas depois eu vejo isso. Tô sempre deixando pra depois. Ou eu tenho um compromisso importante, eu tenho que entregar um projeto daqui 2 meses. Vai adiando. Pra quase chegar lá na boca do funil, né? Você tá na última opção, aí você vai lá e faz de qualquer jeito, faz correndo, faz pra conseguir entregar o que você deve. Por que você acha que as pessoas procrastinam tanto? Tem sido um grande sintoma hoje das pessoas que gera muita ansiedade, né? Gera mesmo, porque você sabe que você tem que entregar. Fica na pressão. Ou que você tem que fazer alguma coisa, mas você só sabe aqui, na cabeça. O corpo não se movimenta, a ação não acontece, você fica ali travado, né? É isso que acontece. Isso pode acontecer por 2 fatores, eu acredito. Um que pode ser o próprio inconsciente, da pessoa tá ali ainda presa no não merecimento, na autoestima baixa, por crenças que foram implantadas nela, de que ela não era capaz, de que ela não ia dar conta, de que ela não merecia mesmo. Ou por preguiça, né? A famosa preguiça gourmet, que é a procrastinação na maioria das vezes, né? Sim. E assim, muitas vezes também a gente sabe o resultado daquela escolha. Então, assim, se eu for lá e fizer um curso, por exemplo, se eu for lá e fizer uma mentoria, por exemplo, eu vou passar por aquele processo e o resultado daquele processo vai ser eu ser mais próspera. Quem que você vai estar incomodando demais se você tiver muito dinheiro? Ou quem que você vai se afastar se você tiver muito dinheiro? E aí você inconscientemente sabe disso, que às vezes você vai incomodar seu marido, ou às vezes vai incomodar sua mãe, porque, né, agora você é a tia rica da família. né? E aí, muitas vezes a gente tem esses pontos de vistas sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre ser uma pessoa mais abundante. E a gente acaba parando, porque no fundo a pessoa ali às vezes vai ter crença de porque se eu tiver muito dinheiro, vou ser uma pessoa má, se eu prosperar nos meus negócios, meu marido vai se sentir impotente, vai prejudicar meu relacionamento. Então, assim, você tem que ter muita consciência de fazer valer a pena a vida que você tem hoje. Ou você pega a sua vida e faz a sua vida acontecer, ou você sempre vai ser uma marionete na mão dos outros. Exato. E é uma escolha. Não adianta você ficar ali, ai, coitada de mim, eu não consigo sair porque fulano não quer, porque... Gente, é um absurdo quando você conversa com a mulher fala que não vai fazer tal coisa porque o marido não quer. Exato. Então, se você parar pra pensar nesse contexto do que é procrastinar, no fundo, se está evitando algo. Tá evitando algo, com certeza. É a lei do menor esforço. Menor esforço. Que é o seguinte, tem uma situação lá na frente, então a procrastinação, ela pode ser definida assim, ó. Tem uma situação lá na frente que, consciente ou inconscientemente, eu quero evitar. Ou porque, pelas situações que você disse, ou porque vai me gerar algum tipo de desconforto. Ou de uma situação que eu acho que é negativa, mas na maioria das vezes é crença, né? Então, se eu puder evitar isso de todas as formas, eu vou evitar. Vai manter lá, na piscininha. Isso. De cocô. Tá quentinho, tá confortável, mas tá horrível. Exato. Você não consegue nem respirar. Tá ruim, mas tá bom. Tá ali, né? Exato. Na mediocridade. Exato. Então, as pessoas têm que entender que a coisa mais importante da vida delas é trabalhar a mentalidade delas, porque somente dessa forma ela vai sair do ponto A pro ponto Z. São infinitas possibilidades. Exato. E o mais incrível é que todas essas historinhas
que tá na mente dela, todas as crenças que ela manteve na vida dela, que estão paralisando a vida dela, porque ela está escolhendo viver essas situações, que dentro da cabeça dela, que se ela não manter isso, vai criar, sei lá, uma coisa horrível na vida dela. Na verdade, se ela tomar uma decisão e fizer, não vai acontecer nada daquilo. Exato. Desconforto, por desconforto, eu costumo dizer isso, as pessoas já estão sentindo. Já está. Né? Então, quando você acredita que parada, de alguma forma, ou evitando uma situação, procrastinando, você está num lugar mais seguro, você está se enganando. E é por isso que você fica ansiosa muitas vezes. É por isso que isso gera uma angústia muito grande, porque você sabe que você tem que sair dali, né? Então, se você tá tentando evitar um desconforto e você já sente um desconforto por estar parada, porque aquilo te gera aquela angústia, aquela ansiedade, escolha o desconforto que vai te gerar um resultado. Parece que é simples, né? Mas tudo isso precisa estar alinhado com uma mentalidade mesmo próspera, uma mentalidade que te deixe... que te coloque no lugar de ação. Exatamente. É pensar que na vida adulta, na vida no geral, mas na vida adulta, você tem que fazer escolhas o tempo todo para movimento. Ah, mas vai doer. Faça assim mesmo. Ai, mas eu tenho medo. Faça assim mesmo. Ai, mas e se der alguma coisa errada? Você precisa fazer primeiro para depois você tomar uma outra decisão. Isso. Né? Ficar parada é que não dá. Não dá. Né? A gente pode já colocar aqui nesse momento os sabotadores, né? Porque essa questão da ação, de tudo isso que nós estamos trazendo em relação à procrastinação, muitas vezes vem com medos paralisantes, que são esses sabotadores que vão criando as paranoias na mente da pessoa. Mas por quê? Porque a mente dela está intoxicada. Yes. Então, enquanto ela não fizer um detox mental, alinhar realmente o verdadeiro eu dela, a potência dela, os desejos dela, para começar a gerar as causas necessárias, que são as ações. Exato. Que, digamos que é o primeiro degrau ali, né? O primeiro degrau, na verdade, é aqui, né? Acessar a consciência. Depois vem as ações. Para gerar os efeitos daquilo que ela deseja, ela não vai sair do lugar. Né? Então, primeiramente, entenda que todas essas historinhas que tá passando, os sabotadores, as procrastinações, né, crenças de não merecimento, tudo isso é um enredo que está dentro da sua mente e que está paralisando você, mas que não é você. Exato. O que define melhor, assim, eu acredito que define melhor o sabotador é como se fosse uma vozinha que você escuta, que diz assim, ó, não faça. É perigoso. E geralmente essa vozinha, ela é construída então sim por nossa mente, mas ela vem dessas crenças antepassadas, nossas, né? Às vezes era a própria mãe que colocava medo na gente. Acontece, né? Assim, ó, não faz isso que vai cair, é perigoso, não sai sozinha porque vai acontecer alguma coisa difícil, uma situação horrível. E aí a gente passa a vida toda alimentando esse tipo de crença que fica enraizada na nossa mentalidade, né? Que quando nós estamos diante das ações, das possibilidades positivas na nossa vida, essa vozinha vem falar novamente. Mas não é mais a nossa mãe que tá falando, não é mais nosso pai, não é mais a nossa tia, e sei lá quem é que esteve na nossa criação, né? Na verdade, essa voz é criada por nós mesmos. Exatamente. E quando a gente tem essa consciência de falar assim, peraí, você pode silenciar essa voz. Você vai dizer, peraí, aqui não, tá? Quem manda na minha vida sou eu. Isso. Então, essa voz não faz mais sentido pra mim. Porque hoje eu sou uma pessoa adulta. Porque eu tenho possibilidades de me defender. Eu tenho possibilidades de, se der alguma coisa errada na minha vida, eu tenho recursos, fazer um movimento, pegar um atalho, sei lá, mudar a rota, digamos assim, né? Para que você tenha cada vez mais possibilidade de seguir a vida pra frente. Pra frente, exatamente. É muito interessante esse movimento de quando a gente percebe essas vozinhas do sabotador. Porque quanto mais a gente acessa a consciência, entende a nossa mentalidade, mais claras elas ficam. Porque a maioria das pessoas, elas estão vivendo no piloto automático, sendo conduzidas por essas vozes dos sabotadores que diz, mas será? Mas, né? E se não der certo? Melhor não. Melhor não. Mas o que o outro vai pensar? E se eu fracassar? Tudo vozinha de sabotador.
E aí, o que acontece? Quando a gente acessa a consciência e consegue ouvir essas vozes, a gente automaticamente faz a transmutação mental. Que é, opa, peraí. Isso aqui não vai mais me conduzir, não é essa vibração que eu quero viver. E o que é o contrário disso? O contrário disso é eu ir lá e fazer o que se requer. Quais ações? Né? Então, eu vou fazer o curso, eu vou ir numa terapia, eu vou fazer uma mentoria, eu vou lavar o cabelo, né? Vou passar um batom, vou melhorar minha energia, vou fazer uma meditação, seja lá o que for, vou namorar. O que faz, né, o contrário daquelas energias de escassez, de paralisação que estavam conduzindo a sua vida até hoje? Então, bora mudar a chavezinha, né? E isso é um desenvolvimento que a gente vai produzindo, né? A gente vai criando esse novo estilo de viver, saindo da posição de vítima e sendo autor da sua própria realidade. Exatamente. Então é isso, Mulheres Magnéticas. Esse foi o nosso programa Mentalidade Próspera. E esse episódio foi sobre crenças de merecimento, onde nós falamos sobre autoestima, sobre sabotador e procrastinação. E a gente te vê no nosso próximo episódio. Obrigada por ter ficado conosco até agora. Gratidão, até logo.